Olá, eu sou Marina Del Carmen, pós-graduanda no Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais das Universidades Federais do Pernambuco e da Paraíba, e autora do artigo Ela Não É Deste Planeta, as visualidades que atravessam e decolonizam os licenciados em artes visuais, escrito junto com a professora Fabiana Vidal, minha orientadora, escutadeira e companheira do processo de pesquisa. E a escrita desse artigo se deu em função de um reencontro com o meu problema de pesquisa, e ela é tanto um relato de experiência, de um processo autobiográfico, quanto um estado de conhecimento parcial para inserção na dissertação. E aí esse reencontro, ele aconteceu depois da leitura do texto Notas sobre o Saber da Experiência, do Jorge La Roça, e, e a partir daí de entender que as experiências, elas são formadoras, elas são parte do nosso processo de formação e do meu processo de formação enquanto docente em artes visuais. Então, eu comecei a me perguntar quais foram as experiências, e aí essas experiências, principalmente as visualidades, a, que me atravessaram enquanto elementos da experiência, durante o meu processo de formação inicial, e aí como elas se articulam dentro da minha questão de pesquisa. Então, nós propomos uma reflexão introdutória acerca das visualidades formadoras no contexto da licenciatura em artes visuais em Rondônia, que é onde eu me formei e onde nasci e cresci, principalmente considerando o aspecto da decolonialidade, a opção da decolonialidade. E por que a opção da decolonialidade? Né? Eu estou falando de um lugar que ele está em constante disputa, seja essa disputa subjetiva, territorial, epistemológica. Rondônia se instaura, se estabelece como um Estado a partir de ciclos exploratórios, de recursos naturais, de, da mão de obra e principalmente a partir do genocídio das populações indígenas nativas. Então, e aí junto com isso, um fluxo migratório intenso a partir dessas propostas de, de, de exploração dos recursos do Estado. Então, nós somos um lugar em constante convergência de identidades, de culturas, e aí a decolonialidade ela vem com esse processo como um processo de alternação do eu no mundo, da Marina, mulher, professora, arte educadora, pessoa, nortista, amazônica. Então, a decolonialidade ela é fundamental nessa minha leitura de mundo. Bom, e aí, dadas essas contextualizações, é importante que a gente pense que a decolonialidade, ela vem em embate com a questão da colonialidade, que é essa desapropriação interna, identitária, cultural, de como as pessoas se veem sujeitadas a um processo de colonização, de universalização e globalização de conceitos ocidentais. E aí o Ocidente aqui como um recorte do Stuart Hall, Estados Unidos e Europa, que estão muito presentes nos currículos da licenciatura, a ponto de negarem outras formas de produzir ciência, outras formas de produzir conhecimento. Isso culmina com a minha jornada na pós-graduação, e aí eu escutei de uma professora do programa, do qual eu faço parte, a seguinte frase: ela é de Rondônia, ela não é desse planeta. E isso me atravessou, é uma frase que caminha agora comigo,
e que faz parte do meu processo de formação. Porque eu não sou desse planeta, né? Por ser de Rondônia, pelos conhecimentos que eu agrego, pela, pelas formas de subjetividade, de produção de subjetividade, de visualização dessa subjetividade, qual é a questão aí que está em voga, né? Então, eu comecei a me perguntar tudo isso, e aí, durante o processo de escrita do Estado do Conhecimento, eu fui em busca de outras pessoas que fazem a articulação da decolonialidade, das visualidades, das experiências estéticas enquanto elementos da formação inicial docente, pessoas que estão articulando isso no campo da formação inicial docente, com um recorte para formação institucional, né, formal, e aí, como esse é um estado de conhecimento parcial, aqui eu trago as análises dos artigos publicados nos anais da ANPAP, no Comitê de Educação em Artes Visuais, e do CONFAEB, da Confederação Brasileira de Arte Educadores, com um recorte aí de 5 anos para captar as publicações atualizadas. Foram encontrados ao todo 11 artigos, 9 deles na ANPAP, 2 deles no CONFAEB, e aí é claro que existe um grande recorte, né? Não só o temporal, não só do campo, não só dos conceitos, mas como isso me atravessa, como essas experiências, elas casam com as minhas. E eu não vou fazer uma leitura abrangente, até por causa do nosso tempo, mas foi muito bacana de me sentir acolhida nesse processo de investigação e de perceber possíveis frestas para uma arte educação mais democrática, para uma arte educação aterrada, regada e que considere os seus processos os seus conhecimentos, os seus processos de subjetivação, os modos de existir de forma democrática. Então, é importante aqui ressaltar que, devido a esses recortes, foram encontradas poucas pesquisas na região norte, só 3 dessa lista de 11 são da região norte, nenhuma delas de Rondônia, o que me entristece um pouco, mas é compreensível, estamos caminhando, e aí também é compreensível, principalmente por causa desse recorte, quando eu estou falando de decolonialidade, eu estou falando também de colonialidade, e aí eu expliquei para vocês como Rondônia então a gente está caminhando, engatinhando nesse processo de entender que a colonialidade ela está presente e ela determina os currículos e principalmente a forma como a gente olha para o mundo, como a gente se sujeita a um mundo que nem sempre é nosso, né? Então, principalmente o que toda essa pesquisa, todo esse tempo de leitura me trouxe foi a esperança de como da decolonialidade como uma opção de leitura de mundo e de formação de formadores, né? Esse recorte de formação inicial docente se dá por esse entrelugar, pelo meu entendimento de que a formação docente é esse entrelugar. Ao mesmo tempo que nós somos formandos, nós somos formadores, a gente está nesse processo de preparação para ser formador, e aí entender que esse recorte da articulação da decolonialidade e das experiências estéticas é uma dilatação do olhar, para que quando a gente chegue numa sala de aula e se depare com aquele mundo, com aqueles mundos cheios de repertório, cheios de história, de culturas diferentes, a gente consiga ser mais acolhedor, ser mais respeitoso e mais democrático. Bom, é isso. Estou aberta a perguntas, estamos abertas a perguntas, estamos querendo dialogar com vocês. Agradeço a presença, agradeço a companhia da Fabiana, acima de tudo, a companhia dela é
importantíssima, o acolhimento dela, o olhar humano dela. E aqui estão as nossas informações de contato. Muito obrigada e até já.